iniciando mais uma aulinha de matemática, hoje vamos dar continuidade ao estudo das sequências numéricas. E hoje vamos comentar sobre as progressões geométricas, também conhecida como PG. Beleza? Vem comigo. Olha só, nós vamos utilizar o mesmo procedimento que fizemos para PA. Vamos dar a definição, verificar sua característica principal, classificar, calcular termo geral, razão, soma dos termos. Beleza? Joia, professor. Então vamos iniciar aqui, ó. Vamos começar com um conceito, né? Para que a gente possa verificar em uma sequência numérica quando se trata ou não de uma PG. E o que seria, professor, uma PG? Olha só, a PG a gente define como sendo uma sequência de números, né? Então, uma sequência numérica que pode ser crescente, decrescente, constante ou alternada. Essa classificação aqui a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Quando formos calcular a razão de uma PG. Joia, professor. Agora o que devemos guardar é o seguinte, ó. O que devemos guardar é o seguinte. Isso aqui é crucial, é importantíssimo para verificarmos na sequência se eu estou diante ou não de uma PG. E o que seria, professor? É o seguinte, ó. Se eu pegar dois termos consecutivos, olha só, dois termos consecutivos de uma sequência numérica e verificar que a divisão do termo posterior pelo anterior é sempre constante, apresenta sempre o mesmo valor, aí eu estou diante de uma PG. Esse valor constante aí, nós o denominamos, daqui a pouco a gente vai verificar, de razão. Tudo bem? Se não, vejamos, olha aqui, ó, duas situações. Ó. No primeiro exemplo eu tenho a sequência 1, 2, 4, 8 e assim sucessivamente. Olha o que é que vai acontecer. Se eu pegar o segundo termo, que é 2, olha aí, dividir pelo primeiro, que é 1, isso se verifica, isso aí é constante. Isso se verifica se eu pegar o terceiro e dividir pelo segundo. Olha só, 4 dividido por 2. É ou não? 2 dividido por 1 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, sempre o mesmo valor. Esse valor constante é o que nós denominamos de razão. Daqui a pouco a gente vai verificar, falar mais sobre ele. Tudo bem? Beleza? Então, observe o seguinte. Pega a sequência numérica e verifica se existe essa relação entre os termos. Ou poderia também fazermos o seguinte. Ó, verificar se cada termo, a partir do segundo, é igual ao termo anterior multiplicado pelo número fixo, que é a nossa razão. Porque aqui, se não vejamos, ó, 1, se eu multiplico por 2, dá 2 vezes 2, dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 e assim sucessivamente. É uma outra forma também de identificar a PG. Tudo bem? Essa outra aqui também, ó. Só que aqui, o que seria? 81 caiu para 27, né? É só multiplicar por 1/3. Ó, 81 por 3 dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. E assim sucessivamente. Beleza, professor. Mas aí um detalhe importante que a gente deve guardar no que diz respeito a PG. Se eu pegar, olha só, a partir do segundo termo, o termo central, se eu pegar três termos seguintes, o termo central, vou pegar aqui, por exemplo, o 4, ó. Tá vendo só? Esse 4 aí tem uma relação importante. Ele é a média geométrica dos seus vizinhos. Olha aí, rapaz. Como assim, professor? Eu posso dizer o seguinte, ó, que o 4, média geométrica é o seguinte, ó, o 4 ao quadrado é igual ao produto dos vizinhos. 2 vezes 8. É ou não? 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 8, não é 16? Tá vendo só? Isso vale, essa propriedade vale se eu estiver diante de qualquer três termos de uma progressão geométrica. Tá certo? A partir do segundo termo, eu tenho sempre essa relação. O termo central é a média geométrica dos seus vizinhos. Fechou? Joia, professor. Show de bola. Então, segue o jogo. Beleza, professor. Olha só, agora vamos para a historinha do cálculo da razão. Cálculo da razão. Na PG, a gente vai representar a razão por quê? Tudo bem? E como é que a gente faz, professor, esse cálculo? É só pegar dois termos consecutivos e dividir o posterior pelo anterior. Aí a gente tem a razão. Olha só.
que é igual a n mais 1 sobre AN. AN mais 1 sobre AN. Olha só, esse n mais 1 aqui é a posição do termo posterior e o n aqui é a posição do termo anterior. Então, por exemplo, eu posso pegar o A5 dividido pelo A4, o A3 dividido pelo A2, o A8 dividido pelo A7. Tudo isso vai me dar o valor da razão. Fechou? Beleza, professor. Agora vamos à classificação da progressão geométrica, como nós vimos lá no enunciado, né, da sua definição. Olha só, eu posso ter um APG crescente, tudo bem? Quando é, professor, que um APG é crescente? Olha só, um APG vai ser crescente. Existem duas maneiras de verificarmos isso. É observar se a razão é maior que 1 e, olha aí, e. Quando eu digo e, existe mais uma outra condição. E são as duas características conjugadas, tá certo? As duas ao mesmo tempo. E os seus termos são positivos. Então, razão maior que 1 e os termos positivos. Isso me dá origem a um APG crescente. Se não, vejamos aqui, ó. 5, 10, 20, 40, 80. Olha só, quem seria a razão dessa progressão? Então, eu pego o termo posterior, divido pelo anterior, né? Vou pegar aqui o 2, dividir pelo A1. O segundo divido pelo A1, né? O segundo termo dividido pelo primeiro, 10 dividido por 2 dá 5. Tudo bem? É um número maior que 1? Sim, professor, já preencheu o primeiro requisito. Agora, o segundo requisito é o quê? Que os termos sejam positivos. Os termos sejam positivos. Essa PG, os termos são positivos, professor? Sim, mais 5, mais 10, mais 20, mais 40, fechou. Beleza? Show de bola. Agora, existe uma outra situação que a gente pode verificar também, que vai contemplar a progressão geométrica. E que situação é essa, professor? É a seguinte, ó. É se eu tiver a razão compreendida entre 0 e 1, nesse intervalozinho aí. E, olha aí, não esquece disso, viu? São as duas características conjugadas. Então, razão entre 0 e 1 e os termos da progressão sejam negativos, meu filho. Tudo bem? Ou uma situação ou outra. Vamos ver essa outra aqui? Olha só. Quanto seria, professor, a razão dessa progressão? A razão dessa progressão seria o quê? Posso pegar, né? Menos meio, olha aí, e dividir por quanto? Pelo primeiro termo. Menos meio dividido por menos 1 vai dar meio, né? Pronto. Fechou? Aí, ó, a razão não deu meio? A razão deu meio. Então, tá entre 0 e 1, tá no intervalo entre 0 e 1? Sim, professor, entre 0 e 1. E os termos? Os termos têm que ser negativos. Os termos são negativos, sim, ó, menos 1, menos meio, menos 4, menos 1 quarto. Beleza? Fechou. Joia, professor. Então, essa é uma outra forma de identificar a PG crescente. Beleza, professor. Show de bola. Segue o jogo. Pronto. Vamos verificar agora a PG decrescente. A PG decrescente. Quando é, professor, que uma PG é decrescente? Vamos às condições. Joia? Vamos fazer de maneira similar ao que nós fizemos para crescente. Duas condições, tá certo? A razão maior que 1 e, olha aí, e os termos negativos. Olha aí, rapaz. Então, razão maior que 1 e os termos negativos, as duas condições. Ela me dá origem a uma, se eu verificar essas duas características, me dá origem a uma PG decrescente. Vamos ver? Olha só, essa aqui, ó, quanto é que seria a razão? Pega o termo posterior, divide pelo anterior. Já estamos craques nisso, né? A2 dividido pelo A1. Então, vai ficar menos 6 dividido por menos 3 dá 2. A razão é maior que 1? Sim, professor. A razão é maior que 1. E os termos são negativos? Sim, professor. Os termos são negativos. Ó, menos 3, menos 6, menos 12. Fechou. Tá certo? Então, preencheu os dois requisitos. Então, ela é decrescente. Beleza, professor. E a outra situação? Existe uma outra. A outra situação é verificar o seguinte, ó. Se a razão está compreendida entre 0 e 1, olha aí, rapaz, e os seus termos sejam positivos. Então, razão entre 0 e 1 e os termos positivos. Joia, professor. Então, seria essa outra aqui. Quanto é que seria a razão? O A2 dividido pelo A1.
É sempre, professor, assim? O A2 dividido pelo A1? Não, meu filho. Pode ser o A3 dividido pelo A2. Quaisquer dois valores consecutivos. Joia. Simplificando isso aqui, 9 por 9 dá 1. 27 por 9 dá 3. Fechou. Então aqui, ó, quanto é a razão? 1/3. Está compreendido entre 0 e 1? Sim, professor. E os termos dessa progressão são positivos? Os termos são positivos? Sim. 27, 9, 3, beleza. Preencheu os dois requisitos, então a PG é decrescente. Joia, professor. Show de bola. Agora, existe também a PG alternada. PG alternada. E como é que seria, professor? Olha só, essa aqui é mais simples. A PG alternada é só verificar se a razão é menor que zero. Isso já é suficiente. Se a razão for menor que zero, então ela já é decrescente. Vamos fazer? Eu pego menos 6, divido por 3. Menos 6 dividido por 3 dá quanto? Menos 2. Opa! PG, a razão deu negativa. Se deu negativa, então ela é alternada. Olha aí. 3 menos 6, 12 menos 24. Então vai alternando negativo, um negativo e um positivo. Joia. E a mais simples de todas é a chamada PG constante. Quando é que ela é constante, professor? Quando a razão é 1. E para a razão ser 1, é necessário que todos os valores da progressão sejam os mesmos. Olha aqui, ó. 5, 5, 5, 5. Se eu pegar o 5 e dividir por 5, vai dar 1. Fechou? Show de bola, professor. Então, vamos seguir em frente. Olha aí, rapaz. Pronto. Então, para fecharmos esse primeiro bloco aí de informações, né, de teoria, vamos só fechar aqui com o cálculo do termo geral, o famoso AN. E para que serve mesmo isso, professor? Para que eu possa calcular qualquer termo da minha progressão. Então, por exemplo, eu quero o A30, 30º termo da progressão, quero o 100º termo da progressão. Aí eu recorro a essa expressão. Beleza? Show de bola, professor. Então ficaria assim, ó. Termo geral de uma progressão vai ser a n é igual ao A1 vezes a razão, onde esse Q vai estar elevado a n menos 1. Onde, olha só, esse n menos 1 é o expoente da razão, né? É sempre uma unidade a menos que o índice do termo. Então, se eu estiver trabalhando com o 20º termo, o expoente lá da razão vai ser 19. Tudo bem? Beleza, professor. Então, vamos fazer uma aplicabilidade aqui rapidinho. Ó, 21º termo dessa progressão. Quem seria, hein, professor? Seria o seguinte, ó. O A21, eu escrevo assim, ó. A21 vai ser igual ao A1 vezes a razão elevado a quanto? Ao 20º termo. Ou melhor, a potência, né? Ao expoente 20, né? Beleza, professor. É sempre uma unidade, né? Ó, o expoente sempre uma unidade a menos que o índice do termo. Beleza, professor. Show de bola. Agora é só substituir. Quem é o A1? É o primeiro termo da progressão. Primeiro termo da progressão, que vale 1. Quanto é a razão, professor? Olha, a razão vai ser quanto? Já estamos craques, né? Em calcular a razão, já dá para observar na sequência e não precisar mais dividir um termo pelo outro. Qual o número aí que está sendo multiplicado pelos termos? Nós observamos aí é o 2, não. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, eu pego o 2 e elevo a 20. Olha aí, 2 elevado a 20 vezes 1 dá 2 elevado a 20. Fechou? Tudo bem? Então, o 21º termo dessa progressão é 2 elevado a 20. Joia? Fechamos aí mais uma boa ideia. O jogo, professor, pronto. Então, esse primeiro bloco, né, já vimos conceito de PG, a sua característica principal, cálculo da razão, classificação, cálculo do termo geral. Já fizemos essas 3 questõezinhas aí, ok? Vamos dar uma pausazinha para ver mais teoria. Olha só, tem um detalhezinho importante que a gente usa muito em PG, que é a chamada notação especial. Como é que é isso, professor? É o seguinte, ó. Vão existir determinados problemas de progressão geométrica que ele vai mencionar o seguinte, ó. Ele vai falar assim, ó.
A soma de três termos de uma progressão, progressão geométrica vale tanto. A soma. O produto desses três termos também vale um certo valor. Determine esses valores da progressão, tá certo? Então essas questõezinhas assim, onde ele faz afirmação a respeito da soma dos termos ou do produto dos termos, faz sentido utilizarmos essa notação aqui, que nos ajuda bastante. E como é que seria, professor? É o seguinte, a gente tem que verificar se essa progressão, a quantidade de termos é par ou ímpar. É par ou ímpar. Eu só coloquei aqui de 3 em 4 termos, porque a partir deles a gente determina para os demais, tá certo? Quem sabe fazer de 3, sabe 5, sabe 7, 9, sabe fazer de 4, faz 6, faz de 8, mas dificilmente é cobrado nas questões, vai no máximo até 4 e olhe lá, tá certo? Mais que ele cobra com 3 termos. Como é que funciona isso, hein, professor? É o seguinte, a gente pega um APG de 3 termos, vamos trabalhar com as variáveis x e q, onde q é a razão. Se for ímpar, número de termos ímpar, a razão é q. E aí eu faço o seguinte, ó, centralizo o x, à direita do x, eu vou multiplicar por quê? Vou multiplicar o x, o termo central, por quê? Aí vai dar xq. À esquerda do x, eu divido o x por quê? Pela razão. Ó. Então, os termos ficariam x sobre q, x e xq. Professor, e se eu tivesse 5 termos? Raciocínio similar. O meu termo à direita, o último termo é o xq, e o meu último termo à esquerda não é x sobre q. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse termo aqui, ó, xq, e multiplicar pela razão. Então, vai dar xq ao quadrado. Aí, montei mais um termozinho à direita. Se for à esquerda, né? São 5 termos, então vou botar o meu outro termo. Vai ser x sobre q dividido por q. Então, dá x sobre q ao quadrado. Então, eu vou acrescentar esses 3 termos aqui, ó. Xq ao quadrado e o outro à esquerda, x sobre q ao quadrado. Fechou? Beleza, professor, show de bola. Agora, se forem termos pares, nós faremos o seguinte. Ó. Esquece o termo central desse aqui, ó. Esquece esse termo central e eu fico com x sobre q e xq. Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte, multiplicar cada um desses termos por quem? A razão agora não vai ser mais q, a razão agora vai ser q ao quadrado. Tudo bem? E aí eu vou ficar com xq vezes q ao quadrado vai dar xq ao cubo. E esse aqui, x sobre q dividido por q ao quadrado vai dar x sobre q ao cubo. Olha aí. Então eu obtenho os 4 termos da minha progressão. Joia? O professor, e se fossem 6 termos? Aí você vai pegar esse aqui, ó, o último, à direita, xq ao cubo e multiplica pela razão. Então vai dar xq à quinta. Né? Conserva a base, né? Aí o quê? E soma os expoentes. E o último aqui à esquerda é xq ao cubo. Então vai dividir xq ao cubo por q ao quadrado. Então vai dar xq, x sobre q à quinta. Tudo bem? Aí formaria uma de 6 termos. Joia, professor. Show de bola. Entendido isso aí? Vamos seguir em frente. Vamos comentar mais um pouquinho sobre a teoria, falando sobre soma dos termos de uma progressão. Beleza? Joia, professor. Então, o que é que nós teríamos aí para soma dos termos de uma progressão? É o seguinte, ó. Na soma dos termos de uma progressão, nós temos duas situações. Nós temos soma dos termos de uma PG finita e temos a soma dos termos de uma PG infinita. Tudo bem? Olha só, a PG finita a gente pode também reconhecer no problema pela seguinte situação. Aqui ele vai mencionar o seguinte, ó. PG finita já está dizendo, ó, eu tenho um número limitado de termos a serem somados. Tudo bem? Aí vai vir lá com um papozinho assim, ó. Posso também representar assim, ó. Soma dos n primeiros termos. Soma dos n primeiros termos. Tudo bem? Da progressão. Pronto, pode vir com esse título aí. Tudo bem? Aí ele dá uma progressão geométrica, né? Uma sequência, como essa aqui, ó. 1, 2, 4, 8 e assim por diante. E pede para determinarmos a soma dos termos dessa progressão. Joia? Então, o que é que acontece? Se fôssemos somar de forma convencional,
Se a quantidade de termos for pequena, beleza, dá para fazer. Mas se, por exemplo, ele diz, some os 20 primeiros termos da progressão, some os 100 primeiros termos de uma progressão, aí é inviável, né? Tá somando número a número. E aí a gente recorre a essa expressão aqui, ó. Nós recorremos a essa expressão, beleza? Olha só, soma dos n primeiros termos de uma progressão. Então a gente faz, ó, a gente vai precisar de quê, professor? A gente vai precisar do A1, olha ele aqui, ó, o A1, vai precisar da razão e vai precisar do número de termos. Tudo bem? Porque aí a gente faz o seguinte, ó, pega o A1 vezes a razão elevado ao número de termos menos 1, tudo isso dividido por Q menos 1. Joia? Beleza, professor. Então, tem que guardar essa expressãozinha aqui, que é que a gente vai utilizar para calcular a soma dos n primeiros termos de uma progressão. Guarda isso aí. Joia? Beleza, professor. Aí ele informa aqui, ó. Ele informa aqui que o Q tem que ser diferente de 1. Claro, se no denominador lá eu tenho Q menos 1, o Q não pode ser 1. Por que mesmo, professor? Porque se eu colocar Q igual a 1, se eu colocar Q igual a 1 aqui, o que é que acontece? O denominador vai dar 0. E aí vai ficar um número dividido por 0. Nós não temos essa definição. Tudo bem? Fechou? Então, o que é que acontece aqui? Ó? Vamos a uma aplicação. Vamos a uma aplicação. Olha o que ele diz aqui. Ó. Calcular a soma, olha aí o que eu falei, ó, a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão. Então, ele nos informou a progressão, tá certo? E quer que a gente determine a soma dos 10 primeiros termos. Ou seja, eu tenho uma quantidade de termos determinada, limitada. Tudo bem? Aí, por isso que definimos como uma PG finita. Joia, professor. E aí, o que é que eu preciso? Bom, eu vou precisar da razão, tudo bem? A razão aqui já dá para perceber, né? Quanto é que é? Ó, 1, depois pulei para 2, 4, 8. Já dá para perceber que a razão aqui vale quanto? Já tem que estar na ponta da língua, né? A razão vale 2. Beleza, professor? Pronto. Já conheço o número de termos, não é assim? Ele não quer a soma dos 10 primeiros termos, então o n vale 10. Beleza. Agora é só substituir na fórmula. Então eu tenho, ó, Sn, né? S10, né? Dos 10 primeiros, vai ser igual a quem? O A1. Quanto é o A1, professor? Olha ele aqui, ó. Vale 1. Beleza? Então substituindo, ó. A1 vale 1, né? A razão vale 2. O n é 10 termos, né? Os 10 primeiros termos, menos 1, sobre, aí o denominador, a razão 2, menos 1. Fechou. Tranquilo? Agora, operar, né? Esses valores aí. Joia, professor. Então, eu tenho 1, olha só, o 1 multiplicando os termos do parênteses não vai alterar nada, e no denominador também eu tenho 1, porque 2 menos 1 dá 1. Então, me resta só o quê? A expressão de dentro do parênteses. Então, 2 elevado a 10, 2 elevado a 10 é 1024. 1024 menos 1, isso aí vai resultar em 1023. Fechou? Pronto. Essa aí seria a soma dos 10 primeiros termos desta progressão. Joia? Beleza, professor. Show de bola. Agora, nós temos também uma expressão que nos permite determinar a soma, tá certo? Dos infinitos termos de uma progressão. Daí dizermos, né, que estamos diante de uma PG infinita. Veja que nesse caso aqui ele não limita, né, a quantidade de termos. Então, some os termos da seguinte progressão e não especifica a quantidade de termos. Tudo bem? Aí nós temos uma outra expressão para essa situação. É essa aqui, ó. Nesse caso, nós só vamos precisar do primeiro termo e da razão. Porque aí vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar o primeiro termo e dividir por 1 menos Q. Joia? Tá ele aqui, ó.
Soma dos infinitos termos de uma progressão é A1 dividido por 1 menos Q. Beleza, professor? Onde esse Q não pode ser 1, ó, porque se eu botar 1 ali fica 0, como no caso anterior, tá certo? Por isso que ele define como sendo diferente de 1. Joia, professor. E um detalhe legal aqui, ó, interessante, é que essa razão aí, nós vamos trabalhar com ela variando entre menos 1 e 1, tá certo? Nós vamos nos dedicar a PG infinita desse tipo aqui, onde a razão varia no intervalo entre menos 1 e 1. Isso aqui, ó, quando ele especifica dessa forma, é porque estamos diante, daqui a pouco a gente vai entender o que é que eu estou dizendo aqui, quando formos analisar essa progressão geométrica, tá certo? Isso aqui a gente chama de sequência ou série, né? Série convergente. Olha aí, rapaz. Convergente. Beleza? Não esquece isso. Série convergente. Quando eu quero somar os termos de uma progressão geométrica, onde a razão é um número entre menos 1 e 1, estamos diante aqui, ó, da chamada série convergente. Beleza? Convergente. Escreva direito, professor. Série convergente. Aqui, ó. Convergente. Tudo bem? Então, vamos ver aí que paradinha é essa aí, né? Ó, série convergente. Beleza, como é que seria isso aí, professor? É o seguinte, ó, preste atenção nessa sequência aqui. Eu começo com o número 1, beleza? Aí depois os próximos termos, olha só quem que é. Meio, não é assim? 1 dividido por 2 é meio. Joia, professor. Aí 1 dividido por 4 é 0,25. 1 dividido por 8, vou colocar até aqui, tá certo? É 0,125. O que é que eu percebo nessa sequência numérica? Eu estou percebendo o seguinte, que à medida, né, que eu vou identificando os termos, eles vão, né, diminuindo o valor. Se não, vejamos, ó, eu começo com o 1, depois passo para quanto? Para meio. Depois, o terceiro, 0,25. O quarto, 0,125. Então, se eu quero somar os termos dessa progressão, o que é que vai acontecer? Eu vou estar sempre adicionando, né, ao termo, a soma, né, antecedente, sempre um valor, uma parcela bem pequenininha, tá certo? Que vai se aproximando, olha só, 0,5, 0,25, 0,125, ou seja, esse valor vai se aproximando de zero, mas não chega a zero, se aproxima do zero, beleza? Aí o que é que acontece? Volta para cá. Qual é a relaçãozinha que a gente utiliza nesse caso? A gente vai utilizar o seguinte, a soma dos termos dessa progressão. Então, SN, olha aí, rapaz, vai ser o A1, beleza? Ó, o A1, que é quanto? 1, né? O A1 é 1, sobre 1 menos a razão. 1 menos a razão. Quanto é que é a razão aqui? E a gente já está craque, né? A razão aqui vai ser meio, né? Meio dividido por 1, então vai dar meio. Beleza, professor. Aí o que é que acontece? Ó, meio, né? Aí no numerador eu tenho 1. No numerador tem 1. Aí 1 menos meio dá meio. Beleza, professor. Aí 1 dividido por meio, divisão de frações, né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vai dar 2. Olha aí, rapaz. Aí o que é que acontece? O que é que acontece? Olha só, preste atenção aqui, ó. Eu somo 1, olha só, 1, aí depois somo com meio, dá 1,5. Depois somo com mais 25, dá 1,75. Aí 1,75 a mais 0,125, tudo bem? Aí
eu vou me aproximando, se vocês observarem, eu vou me aproximando de quem? Vou sempre adicionando o valor menorzinho, ó, e ele vai tendendo a quanto? Para o valor 2. É por isso que a gente utilizou aqui essa linguagem. A série, tá certo? A soma dos termos da série vai convergindo. Tudo bem? Converge para um valor constante. Olha só, no caso aqui o 2. Tudo bem? Beleza? Joia, professor. Porque aí nessa situação de PG infinita, às vezes ele utiliza uma linguagem mais formal, dizendo assim, ó, a soma dos termos da progressão, tá certo? Tem limite tendendo a quanto? Em outras palavras, ele dizer o seguinte, tem limite tendendo a 2. Tudo bem? Joia? Guarda essa boa informação. Guarda essa boa informação. Porque aqui é o seguinte, porque eu disse aqui, não foi? Que a série é convergente. Porque existem as séries divergentes. As séries divergentes se eu pegasse essa aqui, ó, por exemplo, ó, preste atenção. Essa aqui, a razão é 2, né? Vamos fazer o seguinte, não vamos mais dizer que quer determinar a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão. Vamos dizer assim, ó, eu quero calcular a soma dos termos dessa progressão. Veja que eu não limitei, tá certo? Então eu estou diante de uma PG infinita. Aí o que é que acontece? Ó, nesse caso aqui, os termos, com o passar do tempo, ó, eles vão aumentando o valor. Não é assim, ó, 8, aí depois ele pula para 16, 32 e assim sucessivamente. Então, quando o N, o número de termos, né, eu vou somando mais termos, o número de termos aumenta, o que é que acontece com a soma dos termos? Vai aumentar, tá certo? Essa aqui não. Eu começo com um valor maior e ele vai decrescendo, porque eu vou somando sempre uma parcelinha menor e ele vai tender para um valor fixo, né, uma constante. Tudo bem? Beleza? Joia, por isso que a gente fez questão de bater nessa tecla aí, né, da razão entre menos 1 e 1 é para séries convergentes, tá certo? Agora, nesse caso aqui, como eu expliquei agora há pouco, seria uma série divergente. Joia, fechou, professor. Então, com isso aqui, já demos informações suficientes para resolvermos questões, beleza? Então, segue o jogo. Agora sim, ó, vamos de questões. Então, na primeira questão, ele diz o seguinte, ó, considere a seguinte progressão geométrica, olha aí, então dá aqui a progressão geométrica, ó, o primeiro termo, o A1 é 4, o segundo, menos 1, o terceiro, 1 quarto, depois, menos 1 sobre 16, e assim sucessivamente. Aí ele diz assim, ó, a soma, olha aí, ele quer que a gente determine a soma de todos os termos dessa progressão. Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro,